Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na sexta semana com a mensagem 22. Correr para alcançar o prêmio. Ó Senhor Jesus. Em direção ao prêmio, a gente precisa exercitar o Espírito, precisamos valorizar o exercício do nosso Espírito. Pelo exercício do Espírito, o Senhor vai poder nos conceder Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente poder compreender a direção de Deus, aquilo que Ele deseja nos falar, aquilo que Ele deseja nos mostrar na Sua palavra. E sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar para outras pessoas. O importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja nos transmitir. E pelo exercício do Espírito também vamos levar outras pessoas a identificarem que é o Senhor falando. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 26, do versículo 14 ao 16. Senhor Jesus. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Atos capítulo 9, versículo 15. Senhor Jesus. O Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a importância de estudar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Em Atos, o apóstolo Paulo dá testemunho de sua conversão e conta que ouviu do Senhor a seguinte frase, dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Recalcitar significa dar coices. Essa expressão normalmente caracteriza a desobediência de um boi a seu dono, o qual, para corrigi-lo, o cutuca com a ponta de um aguilhão, uma vara com ponta de ferro afiada. Não sejamos desobedientes às ordens do Senhor. O melhor é nos rendermos a Ele e deixar que nos dirija. Ó Senhor Jesus. Os versículos seguintes nos mostram a razão pela qual o Senhor apareceu a Paulo, bem como um dia apareceu a cada um de nós, para te constituir ministro e testemunha. Por essa razão, é de vital importância que estudemos a palavra de Deus, sobretudo a palavra profética, que nos tem dado nova orientação sobre a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, com o passar do tempo, a orientação dos apóstolos pode sofrer mudanças em função do seu amadurecimento. Por exemplo, em sua primeira viagem, Paulo gerou várias igrejas nas regiões da Ásia e Galácia, e ao voltar, revisitando as igrejas, acabou estabelecendo presbíteros imaturos e inexperientes. Anos mais tarde, quando escreveu a seu cooperador Timóteo, Paulo listou uma série de recomendações para o estabelecimento dos presbíteros, dentre as quais constava que não deveriam ser neófitos, isto é, novatos na fé. Com isso, percebemos que o tempo serviu para amadurecer os critérios de Paulo sobre a questão do presbitério. Ó Senhor Jesus, no passado, nossos preceptores espirituais estabeleceram uma boa base nas verdades bíblicas. Todavia, no que diz respeito à orientação prática para as igrejas, nem tudo o que se praticava no passado é aplicável aos nossos dias. Com o passar do tempo, o mundo mudou e muitas questões complexas passaram a fazer parte da nossa vida. Por essa razão, o Senhor precisou avançar quanto a certas orientações. De um lado, somos gratos ao Senhor por toda a base de revelação bíblica que recebemos. De outro, precisamos prestar bastante atenção à palavra profética que Ele nos tem dado hoje.
Um médico, por exemplo, não pode tomar decisões que envolvam a saúde e a vida de seus pacientes apenas levando em consideração aquilo que aprendeu durante seu período de formação acadêmica. Com o passar do tempo, a medicina evolui e torna-se indispensável que esse profissional se atualize com o que há de mais moderno na área da saúde. Ó Senhor Jesus! Portanto, não vamos abrir mão do legado que nossos preceptores espirituais nos deixaram. Antes devemos aprofundar-nos na revelação da palavra que eles nos trouxeram. Mas no que diz respeito à direção prática para realizarmos a obra do Senhor, precisamos atentar ao que Ele nos fala hoje. Vamos conhecer e aprender a usar as ferramentas atuais para o avanço do Evangelho. CEAP, Comportagem Dinâmica e Projeto Expo Livro. No CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, o foco atual não está apenas na formação de comportores, mas principalmente na geração de líderes, com os quais o Senhor possa contar em diversos setores, quer na igreja, quer na obra do Senhor. Um profissional de marcenaria, por exemplo, deve aprender a usar todas as ferramentas da marcenaria, ainda que cada tipo de serviço exija ferramentas específicas. Quando se usa a ferramenta errada, trabalha-se muito e o resultado é pouco. Precisamos conhecer todas as ferramentas e saber usar cada uma delas. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, ao longo dos anos, à medida que a obra avançava, o Senhor nos foi abençoando com várias ferramentas para a propagação do Evangelho. O Jornal Árvore da Vida, o Expo Livro e o CEAP foram grandes ferramentas responsáveis pela conversão de muitos irmãos e irmãs, bem como a geração de várias igrejas. Por isso, amados irmãos, vamos inteirar-nos sobre todas elas e aprender a usá-las. Se todos se envolverem com essas ferramentas, logo o Senhor terá um exército de líderes nas igrejas e na obra. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa da palavra atual do Senhor, né? A palavra profética, né? A direção atual do Senhor. Né? Como o irmão colocou aqui, né? Nós recebemos uma boa base bíblica, né? Senhor Jesus, né? Um bom ensinamento. E a gente não deixa esses ensinamentos para trás, né? Mas existe a questão da orientação, né? A maneira de praticar. Senhor Jesus, a gente tem que perceber, né? Espírito de sabedoria e de revelação, né? Senhor Jesus, a gente precisa da revelação da palavra, mas junto com essa revelação que vem a sabedoria, né? Eu mesmo aprendi a duras penas, né? Que nem tudo aquilo que Deus me revela é para eu levar adiante, né? Então hoje eu tenho mais discernimento, né? Preciso realmente, né, ver como é que está o estado espiritual ali da pessoa, para ver se posso levar, né, tal revelação adiante. Ó Senhor Jesus, tem coisas que a gente vê, né, que a gente sabe, a gente identifica, mas às vezes a gente não pode tomar uma atitude contra aquilo ali, né, para não causar dano, né, Senhor Jesus, danos a nós, dano aos irmãos, dano ao testemunho, né, como foi colocado aqui, né, assim como Deus apareceu para Paulo, Ele apareceu para nós também, para nos fazer ministros e testemunho. Ó Senhor Jesus, a gente precisa dar testemunho do Senhor, mau testemunho tem aí aos montes, né, Senhor Jesus, o nosso Senhor quer que a gente realmente esteja focado nele, né, como um irmão tocou aqui, ele deu até um exemplo, né, e fala aqui, né, que a gente precisa saber, né, usar bem as ferramentas, né, e ele até tocou, por exemplo, um marceneiro, né, ele tem várias ferramentas a seu dispor, de repente o trabalho que ele realiza como marceneiro não utiliza todas aquelas ferramentas, mas mesmo assim ele precisa saber utilizar todas elas. Aí ele deu o exemplo, né, que ele instalou o ar-condicionado na casa dele, ele falou que ele demorou umas 6 horas para instalar, né, Senhor Jesus, porque ele não estava usando a ferramenta adequada, né, então demorou muito, né, ó Senhor Jesus. Então por isso que ele tocou, né, se você usa a ferramenta errada, né, você trabalha muito e tem pouco resultado. Então o Senhor está nos dando, né, várias ferramentas e a gente precisa usar de maneira adequada. Né? Quantas vezes já vi, né, pessoas em obra ali, né, tá ali, né, com um alicate ali, né, tá ali pegando ali, amarrando fio e tal, aí tem um prego ali, aí vai, né, tira o alicate, vai lá buscar o martelo, não, pega ali o próprio alicate, ele vai martelar. Aí fica um tempão martelando aquilo ali, porque não é uma ferramenta adequada para martelar. Né? Alicate é para usar de uma outra forma, precisava ali era um martelo. Ah não, mas o martelo está muito longe, vou usar essa ferramenta aqui mesmo. Não é uma ferramenta adequada, não é usada de maneira adequada, então o serviço rende pouco, demora.
né, Senhor Jesus. Por isso está nos mostrando várias ferramentas, né, a gente precisa aprender a usar de maneira adequada. O Senhor tem nos dado livros, né, tem nos dado palavra, né, a orientação, né, a base da nossa fé, né, isso não vai mudar, né, mas a orientação a respeito disso sim, né, Senhor Jesus. O irmão deu até o exemplo aqui, né, aqui da orientação dos presbíteros e tal, né, Senhor Jesus. Ele acabou estabelecendo presbíteros muito novos, né, acabou tendo um problema. Depois ele passou essa orientação para Timóteo: olha, quando você for estabelecer, né, tem uns certos critérios aqui para você observar primeiro, ó Senhor Jesus, né. Então a gente precisa observar essas coisas, né. E ele também deu o exemplo ali de quando ele estava no início, né, ele falou ali para as viúvas: é bom não se1casar, né, os solteiros se mantenham solteiros e tal. Mas depois que ele teve mais maturidade, né, acompanhou mais os irmãos, viu certas coisas acontecendo, aí ele percebeu, né, ó, preciso mudar a orientação aqui. É melhor que as viúvas mais novas se casem, né? É melhor se for ficar abrasado, é melhor que se case, né? O solteiro é melhor se casar, né? Se não recebeu o dom de Deus de ficar solteiro, então é melhor casar. Então ele foi observando certas coisas, né? Ele foi observando e vendo ali que precisava mudar a sua orientação, né? E hoje da mesma forma, né? A gente foi tocando na palavra, a gente foi aprendendo certas coisas, a gente foi reagindo, praticando, e aí com a experiência a gente foi vendo: bom, isso aqui não foi bom, ó, isso aqui funciona com certo tipo de pessoas, já isso aqui já não funciona, ó Senhor Jesus. Então a gente já foi aprendendo, né, com a experiência. Mas quando a gente ainda é novo na fé, a gente comete muitos erros, né, Senhor Jesus, né? Por isso que Paulo ele nos ensina, né, e foi a palavra da semana passada, né, a fazer de tudo por causa do Evangelho, né, se fazer de fraco para com fraco, forte para com forte, judeu para com judeu, né, Senhor Jesus, andando pela lei para aqueles que valorizam a lei, né, andando sem lei para aqueles que andam sem lei, mas mesmo assim estão debaixo da lei de Cristo, né, tudo na dependência do Espírito, né, porque ele viu que existe uma maneira, né, existe algo que vai causar uma melhor reação, né, existe uma ferramenta usada de maneira adequada que vai trazer um resultado melhor, né, senão vai só gerar muito esforço, pouco resultado. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou para nós, né, ele começou com uma orientação, depois pela experiência, pela maturidade, foi vendo que aquilo não era bom, ele foi vendo algo que era melhor, né? E hoje da mesma forma, aqueles que vão cuidando, né, vão observando e vão vendo a melhor maneira de cuidar das pessoas, né? Depois de anos servindo ao Senhor, né, lidando com todo tipo de pessoas, você vai aprendendo a identificar: olha, aquela pessoa ali eu posso ser mais direto, posso ser mais franco, com aquela ali não, já tem que ir mais cuidado, tem que ir devagar, né, Senhor Jesus, né? Com aquela ali posso ler bastante a Bíblia, já que aquela outra já tem mais dificuldade, então vou citar mais coisas aqui e um ou outro versículo bíblico para ir fortalecendo. Então a gente vai percebendo ali, né, dentro da palavra, dentro do viver, dentro das nossas experiências, o que a gente pode levar, o que vai ser útil, o que vai trazer edificação para cada um. Ó Senhor Jesus, nós somos o corpo de Cristo, né? Nem todos são olhos, nem todos ouvidos, nem todo mão, nem todo pé, né, Senhor Jesus. Então a gente tem que aprender a identificar cada um, né? E como falam lá no Velho Testamento, né, procura conhecer o estado das suas ovelhas. Então a gente precisa também ver, né, como é que estão os irmãos, né, o que eles estão passando, né, aprender a identificar as situações, ajudar, cooperar, né, Senhor Jesus. Na igreja a gente não está aqui para vigiar, nem para ordenar ninguém, né? Está simplesmente cooperando para que todos possam desfrutar, né, o Senhor, e cada um desempenhar o seu papel de acordo com aquilo que o Senhor deseja, né? Então é um cooperando com o outro, né? E a gente já viu no passado certas coisas, né, trouxeram ali um certo ferimento, né, para as pessoas, né? De repente um tempo atrás, né, alguém falou com você de maneira ríspida e tal porque era necessário, né, Senhor Jesus. Hoje, se tratar da mesma forma, aquilo não vai para frente. Então hoje a orientação é outra. Um tempo atrás, de repente a orientação podia ser até essa: olha, vamos tratar de maneira séria, vamos fazer assim, mas hoje não. Hoje o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa valorizar cada irmão, considerar os irmãos, cada um superiores a nós mesmos, e tratar todos com humildade, com respeito, com mansidão, né? Ó Senhor Jesus. Então essa tem sido a orientação para nós, né, Senhor Jesus.
E aí, mas aí tem alguns ali que estão presos, né, em práticas do passado, né, querem fazer como fez antes. Não, vamos fazer assim que comigo deu certo. Mas a orientação mudou. Ó Senhor Jesus, as verdades não mudaram. Né? As pessoas precisam alcançar, né, o mesmo patamar na palavra, precisam identificar, né, falar de Deus, né, aprender, né, ali, as orientações bíblicas, né, ali, a palavra, né, estudar a palavra de Deus, conhecer. Mas do jeito que nos foi ensinado, se a gente for aplicar do mesmo jeito, de repente hoje já não vai funcionar. Por isso a gente precisa ver qual a orientação atual e usar o Espírito. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai tratar as pessoas de maneira inadequada. A gente vai ser como, né, semana passada o irmão compartilhou, né, aquele restaurante que é maravilhoso, mas o atendimento é péssimo. Né, então, né, ali onde poderia, poxa, pela comida ser excelente, podia ter 100% de aproveitamento. Né, todos ali iam e voltavam, mas ali apenas uma minoria vai voltar. Né, a maioria valoriza um bom atendimento. Né, pode ter uma boa comida, mas se não tem um bom atendimento não vale a pena. Né, Senhor Jesus. Né, muitas pessoas falam assim, né, por exemplo, vai numa loja, lá tem preço bom e tal, mas é mal atendido. Né, acontece, a pessoa paga caro, mas vai em outra loja onde é bem atendido do que voltar lá naquela loja ali para ser mal atendido só por causa de preço. Né, Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa, né, obedecer ao Senhor. E aqui fica uma orientação, né? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Né, recalcitrar significa dar coice. Né, um boi desobediente, né, que ele fica ali, né, ele não obedece, aí o dono é obrigado a cutucar ele, né, espetar ele. Aí machuca, dói, aí ele fica querendo dar coice, mas ele pode, de repente, ali né, ao tomar um impulso para dar um coice, acabar se ferindo ainda mais. Por isso que fala, né, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ó Senhor Jesus, se a gente se a gente não prestar atenção nessas coisas, a gente continuar desobedecendo a orientação do Senhor, nós vamos acabar nos ferindo. Né? E às vezes podemos até mesmo ferir pessoas ao nosso redor. Né? E não é isso que o Senhor quer. O Senhor ele quer a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ser prudente, né, para edificar a casa, fazer as coisas de acordo com o que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, não sejamos, né, desobedientes à ordem do Senhor, né, mas é melhor a gente se render, né, deixar Ele nos dirigir, Ele nos guiar. Né? Por isso eu estou mostrando isso. Né? A base dos ensinamentos elas permanecem, mas a orientação quanto ao que fazer, né, com aquilo que foi ensinado, ela muda. Né? Usando até mesmo um exemplo do marceneiro, né? Senhor Jesus. Né? Tinha uma ferramenta ali manual, né? Tinha que ficar ali tirando lasca por lasca, né? Demorava um tempão. Hoje tem uma ferramenta elétrica, mas o princípio é o mesmo. Né? Ele ainda vai precisar tirar lasca por lasca, mas antes, quando ele ficar fazendo força, ele só passa a máquina vai fazendo a força para ele. Né? Então o princípio ficou. Né? Ele precisa fazer o trabalho da mesma forma, vai tirar a lasca, quantas lascas forem necessárias para poder moldar, né, aquela madeira específica, mas ele vai fazer isso com uma ferramenta elétrica com menos força, mas o trabalho, né, ali, o cuidado ainda é o mesmo. Né? Então o princípio continua o mesmo, mas a forma de trabalhar, né, a orientação quanto ao trabalhar mudou. Né, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ver, né, quando ele trabalhava com a ferramenta manual, né, ia tirando ali poucas lascas ali, demorava um tempão para tirar poucas, agora tira rápido. Então ele precisa observar para não tirar demais. Né, Senhor Jesus, porque a ferramenta é mais rápida agora, é elétrica. Né, e várias outras assim. Ó Senhor Jesus, então da mesma forma, o Senhor está mostrando para nós, olha, hoje nós somos os trabalhadores da última hora. A gente precisa prestar atenção nas orientações do Senhor. O Senhor ele quer nos constituir como ministros e testemunhas. A gente precisa ministrar a palavra, levar a vontade de Deus adiante, né, e dar testemunho, né, viver, né, essa palavra, para que as outras pessoas possam perceber. E para isso a gente precisa conhecer a palavra, né, como não tocou, conhecer a palavra profética. Né, então, às vezes acontece, estão acontecendo conferências direto, né, todo final de semana, e a gente vai acompanhando hoje, graças a Deus, pela internet, né, pode acompanhar ao vivo. Se não dá para acompanhar ao vivo, daqui a pouco está no site, está no YouTube, né, Senhor Jesus. E a gente pode ir acompanhando, né? Então se a gente não consegue ir, a gente pode rapidamente pegar ali e ouvir, né, para identificar logo, né, qual é a palavra do momento, qual a palavra profética. Então o irmão ele nos encoraja. Olha, vamos procurar saber qual é a palavra. A gente não pode
Ah, não fui em tal lugar, tinha uma orientação ali, mas eu não sei qual que é porque eu não fui. Não, mas está tudo ali, agora é só a gente ir lá e procurar saber. Né, Senhor Jesus, como ele falou, como a questão do médico. Né, o médico não pode procurar hoje atender, né, lidar com vidas, lidar com seres humanos baseado naquilo que ele fez há anos atrás. Né, um tempo atrás o irmão até deu esse exemplo. Né, antes, quando ia fazer, de repente, uma cirurgia no estômago, uma coisa assim, tinha que abrir, né, uma pedação e tal, demorava horas e horas, e a pessoa tinha que ficar vários dias no hospital para recuperar. Né? Hoje não, dá 2 furinhos, vai com um caninho, com uma câmera, vai lá, pum pum, resolveu, a pessoa depois de poucas horas já está liberada, já pode ir embora. Ó Senhor Jesus, porque está moderno agora, né? Aí, né, esse tempo atrás o irmão até perguntou isso, né? O que você prefere? Né? Fazer uma cirurgia onde o médico vai te abrir todo e você vai demorar dias para se recuperar, ou só ir lá, o médico vai te dar 2 furinhos, em minutos vai resolver e em poucas horas você está em casa. Eu acho que todo mundo ia escolher a segunda opção. Né? Hoje, da mesma forma, a gente precisa ver, né, as ferramentas que o Senhor tem nos dado, e tudo isso é para nos facilitar, para a gente ver, né, o que realmente está acontecendo. Eu lembro, né, anos atrás, antes de ter a palavra colocada no site, antes de a gente poder acompanhar. Então hoje a gente pode acompanhar, né, as mensagens ao vivo, né, pela internet, né, a gente vai ali, a gente pode assistir, né, mas poucos anos atrás a gente só conseguia ouvir o áudio, a gente não conseguia assistir, né, saber o que estava acontecendo. Ó Senhor Jesus. Né, e voltando um pouco mais para trás já era outra situação, né, nem assistir nem nada, então tinha que ir, né, procurar um irmão que foi, né, que esteve na conferência, né, Senhor Jesus, para poder passar para nós o encargo. Né? Eu lembro quantas vezes, né, eu por trabalhar, né, como comportor integral, né, na época, Senhor Jesus, então eu ia às conferências, né, então eu sempre anotava tudo, fazia resumos e tal, e quando eu voltava, né, reunia os irmãos e ia passar o encargo atual, né, Senhor Jesus, e a gente ficava aguardando ali, não tinha essa facilidade toda. Hoje já é bem mais fácil, então a gente precisa realmente, né, se organizar e assistindo, né, e pegando a palavra atual, a orientação atual, senão a gente vai ficando velho espiritualmente, a gente vai querendo praticar as coisas do passado ainda, e como o irmão tocou aqui, né, é muito esforço, pouco resultado. Então se a gente não mudar a nossa atitude, né, diante do que está acontecendo, diante do cenário atual, a gente não vai conseguir avançar. Ó Senhor Jesus, então vamos ficar ainda, né, naquelas coisas lá do passado, né, querendo fazer as coisas daquele mesmo jeito. Ah, já acostumei assim, isso aqui é bom, todo mundo já conhece, mas aí vão chegando, né, os irmãos novos e vão estranhar demais. Ó Senhor Jesus, principalmente, né, quando às vezes acontece isso, né, as pessoas vão, né, recebem a orientação, aí volta, aí vê os irmãos não praticam, não estão conseguindo praticar. Aí começa a perguntar, irmão, mas a orientação atual não é essa? Não, irmão, a orientação atual é essa, mas por que tal lugar se assim está assim, assim? Não, porque os irmãos não estão se rendendo, né? Não estão buscando o Senhor para ver a orientação atual. Então a gente precisa despertar, né? Está na hora de a gente perceber, né? A gente precisa ser ministro de Cristo, a gente precisa levar adiante, né, aquilo que o Senhor está falando agora. Não adianta querer falar algo que o Senhor falou 10 anos atrás. Ó Senhor Jesus. Às vezes acontece, né, que eu levo o livro para irmãos, por exemplo, né, aí algum irmão, poxa, gostaria do livro tal, fiquei sabendo do livro assim, assim, aí você leva, né, ele também lê um livro atual. E às vezes já aconteceu, né, o irmão comprar 2 livros, um livro um pouco mais antigo e um livro atual. E aí depois, na outra semana, me ligar, ou então vou lá visitar, ver como é que tá. Ele fala, poxa, irmão, estou lendo esses 2 livros aqui, nesse livro aqui o irmão fala isso. Aí quando chega nesse livro aqui, ele fala outra coisa. Aí falou, e agora? O que tem que fazer? Eu sempre falo para ele, irmão, qual é o livro mais atual? Né, Senhor Jesus, o mais atual é o que está trazendo a orientação correta. Então a gente precisa ver, né? Aí ele falou, mas o que eu faço com o outro? Você vai ler, vai compreender aquilo ali, e quando você compreende o que aconteceu ali, você vai ver a orientação atual, né? O Senhor vai te mostrar por que antes era assim e agora é desse jeito. A gente não pode ficar lá, mas eu gostei mais daquele primeiro livro, do livro mais antigo, que aquela orientação achei mais confortável para mim. Mas a questão não é essa. A questão é o que o Senhor deseja. Como o exemplo do marceneiro. Você pode falar, não vou trabalhar com esse negócio elétrico, vou trabalhar na mão. Pode, problema nenhum. Só que enquanto vai ter um outro marceneiro que entrega o serviço em 2, 3 dias, ele vai demorar 1 semana, 2 semanas.
né? Ó Senhor Jesus, né? E vai se cansar muito mais, né? Então é isso que a gente precisa perceber, né? Hoje nós somos trabalhadores da última hora, né? Nós só temos 1 hora para trabalhar, né? Senhor Jesus, o Senhor Ele quer que a gente se aplique ao máximo, né? A gente precisa dar o melhor de nós, né? O Senhor nos chamou, né? Senhor Jesus, para cooperar com Ele, né? Para fazer aquilo que Ele deseja. E como Ele tocou, né? Os irmãos que vieram antes de nós estabeleceram para nós uma boa base, né? Senhor Jesus. E Ele mostra, né? Mas o que dizem, né, a respeito da orientação prática, nem tudo aquilo que foi falado no passado a gente vai levar hoje, né? Aplicável hoje, né? Muita coisa mudou, né? Senhor Jesus, né? Muita situação, né? Até mesmo como a gente citou ontem, né? Questões de ansiedade, questões de depressão. Hoje, né? O quadro é muito maior. Antes você de repente falava algo com alguém, estava tudo tranquilo. Hoje qualquer coisinha de repente você fala, a pessoa já se ofende, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? E prestar bastante atenção, né, na palavra atual, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa se atualizar, né, quanto à palavra, buscar, né, tá ouvindo, né, a palavra atual, Senhor Jesus. Por isso que eu estou sempre acompanhando a mensagem da semana, né, e também estou acompanhando a palavra atual. Então quando eu compartilho aqui o alimento diário, eu compartilhando essa orientação, né, que foi falado aqui, né, dessa palavra que saiu, né, há meses atrás, mas tem também a palavra atual. Então eu procuro sempre compartilhar aqui também uma orientação bem atual para os irmãos, né, Senhor Jesus, para que todos nós possamos avançar juntos, né, e compreendendo a palavra, né, Senhor Jesus. Né, e como eu já falei, né, às vezes a gente vai compartilhando aqui, acontecem certas situações, os irmãos mandam, né, várias coisas no particular, né, porque os irmãos, né, sabem que eu estou sempre acompanhando a palavra atual, né, e aí eu posso ajudar ali, né, orientar, né, Senhor Jesus. Não que eu seja alguma coisa, né, não que eu possa ensinar alguma coisa para alguém, mas simplesmente eu posso repassar, né, aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho ouvido, e também a gente se ajuda, né, um orando com o outro, né, buscando, desfrutando, né, Senhor Jesus. A gente nunca está sozinho, né, a gente está sempre um ajudando o outro. Ó Senhor Jesus. Para isso também nos trouxe ferramentas, né, ferramentas bem atuais, a gente precisa, né, usá-las bastante, né, que é o CEAP, como tocou, não está só na questão hoje da comportagem, mas também gerar líderes, né, Senhor Jesus. Então hoje a gente precisa perceber, né, que essa palavra atual, ela precisa trazer isso para nós, né, a gente ajudar, né, a influenciar pessoas, né, para servir o Senhor, para buscar o Senhor, né, muita coisa boa tem acontecido, né, Senhor Jesus. Nós precisamos, cada irmão precisa de aperfeiçoamento, nem todos têm disposição ou tempo, né, para poder passar um bom tempo ali, né, e receber o aperfeiçoamento, né, todo, né, os 100% do tempo ali, mas a gente pode pegar a orientação, né, práticas aqui, né, experiências de um, de outro, e a gente aglomerando isso tudo, e o Senhor vai nos orientar, né, na mesma direção, né, para a gente poder ser esses que influenciam as pessoas de acordo com a palavra. Meu irmão também mostrou para nós, hoje tem usado muito também, graças ao Senhor, o JAV, né, o Jornal Árvore da Vida. Temos encorajado os irmãos, né, a comprar um kitzinho com 10, né, todo mês ali, né, e aí você tem 10 pessoas que você vai orar ao Senhor para você distribuir aquela palavra, né, Senhor Jesus, pessoas para serem ganhas pela palavra escrita, né, Senhor Jesus. Também tem o Expo Livro, né, que está indo aí, graças ao Senhor, né, em várias cidades já, né, ó Senhor Jesus, levando livro, né, levando palestras, né, o Expo Livro fica 30, 40 dias numa cidade, né, tudo bem organizadinho, com os comportores dinâmicos atuando, né, ali palestras, peças infantis, louvor, né, muita coisa acontece, né, graças ao Senhor, e a literatura vai chegando às pessoas, né, com a palavra atual, nessa palavra que tem realmente nos mostrado, né, o que o Senhor quer para nós hoje no nosso viver. Ó Senhor Jesus, se a gente realmente procurar se atualizar, a gente se inteirar daquilo que está acontecendo, né, o Senhor vai nos ajudando a usar, né, da melhor forma essas ferramentas, né, Senhor Jesus, e todos se envolvendo com ela, o Senhor vai ter um exército de pessoas, né, líderes na igreja, né, pessoas que possam conduzir outros, né, à vontade de Deus, né, principalmente para isso que o Senhor nos chamou, né, para ser ministro e testemunho, aqueles que mostram para as pessoas o caminho do Senhor, né, Senhor Jesus. Não somos pessoas que estão trazendo pessoas para nos seguir, mas nós estamos dizendo, não, nós estamos andando no caminho do Senhor, estamos seguindo essa reta aqui. Quer andar junto comigo? Né, vamos conhecer a vontade do Senhor juntos? Né, e é isso que a gente precisa perceber, né, Senhor Jesus. Né, aqui o compartilhar dos livros aqui, do alimento diário, do falar atual,
é para isso, para que todos nós possamos andar juntos na mesma direção, né? Todos nós aprendendo a depender do Espírito, invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito, né? Tocar na palavra e receber uma revelação que vem de Deus, mas principalmente aplicando sabedoria, né, Senhor Jesus, para que a palavra chegue, né, da melhor maneira possível, né, como tocou, né, usar a melhor ferramenta do melhor jeito, né, para obter o melhor resultado. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor Ele está querendo isso de nós, Ele está nos orientando hoje. Então vamos buscar a orientação atual do Senhor para nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe, né, nesse caminho, né, desfrutando dele, avançando na sua vontade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.